Mães, que Deus nos abençoe, que possamos nós transmitir a lição de hoje, o estudo de Leon Denis, das obras de Leon Denis. Hoje esse estudo, como nossa irmã falou, está no livro Problema do Ser e do Destino, né? Esse livro aqui, e no capítulo 9, que tem como título A Evolução e Finalidade da Alma. Então, falando sobre alma, nas obras de Allan Kardec, nós vamos ter no Livro dos Espíritos várias explicações. Mas hoje nós vamos ver como Leon Denis passa para a gente essa visão da alma, da evolução da alma, como é que é isso, e como ele coloca, né, na doutrina espírita essa explicação. Então, primeiro é necessário a gente entender o que é alma, né? Qual é o conceito de alma? O que é alma? Da onde veio essa palavra, né? E da onde vem esse conceito? A necessidade da humanidade de entender e perceber que existe alguma coisa além da matéria, né? Desde a antiguidade, se especulou o que seria essa coisa, algo além do corpo físico. E é por isso que a gente tem várias explicações, inclusive no livro do Camille Flammarion, A Morte e o Mistério, vem dando várias explicações sobre o conceito de alma, né? E nas línguas antigas, então a gente vai ver que no grego, no latim, né, do grego, vem a origem de alma da palavra ânima, ânimos, que significa vapor. Também, no vocábulo sânscrito, ligado ao grego, vem a palavra espíritos, que também significa atma, alma, igualmente a vapor. A ideia de alma e de espírito exprimiu primitivamente a ideia de sopro nos psicólogos da época. Então perceba que todos esses vocábulos levam ao mesmo entendimento de sopro, de alguma coisa que está além da matéria e que não é visível, né? Porque sopro não é uma coisa visível, é sentido. Psique também, como no grego, significa soprar. E é por isso que vem o sopro da vida, né? A gente até hoje continua falando a mesma coisa, a mesma ideia de sopro da vida, por causa desse entendimento dos tempos, né, antigos, né, na antiguidade. Mas Leon Denis, aqui, neste capítulo, ele fala várias coisas sobre a alma. Uma parte ele diz assim: a alma vem de Deus, é em nós o princípio da inteligência e da vida. Essência misteriosa, escapa à análise como tudo quanto dimana do absoluto. Ele já está dizendo que nós não podemos ter ainda um entendimento do que seja a alma, porque ainda é uma coisa fora do entendimento da nossa evolução, assim como Deus, que a gente sabe que é o Criador que existe. Agora, entender o que é Deus ainda fica muito difícil para nós, né? Está fora ainda do nosso entendimento, embora saibamos da existência, que é o Criador de todas as coisas. Mas a nossa evolução intelectual, principalmente, não dá ainda para a gente ter essa ideia mais concreta. Continua ainda Leon Denis falando: criada por amor, criada para amar, tão mesquinha que pode ser encerrada numa forma acanhada e frágil, tão grande
que com o impulso do pensamento abrange o infinito. Então, ao mesmo tempo que tem essa característica frágil, minúscula, também tem uma condição maior, através do impulso do pensamento, de alcançar o infinito. Então, veja como é complexo você entender o que é a alma mesmo. Mais além, a alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Então ele fala que a alma também, assim como nós estamos no plano físico, plano material, ela é projetada no plano material. Então é alguma coisa, né, invisível, como um sopro, que também tem a propriedade de ser frágil, simples, como a propriedade também de ser uma excelência, alguma coisa que vai muito além, muito até o infinito, sem limite. Aí ele diz, a alma contém no estado virtual todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. Aí, caramba, então complicou. Porque todas as potências divinas estão no germe da alma, ou seja, está em nós. Nós somos o quê? O espírito, a alma, que por enquanto nós estamos num corpo físico. É destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo. Então, Leon Denis nos diz aqui que nós temos todas as potências no nosso espírito, na nossa alma, e que nós teremos a condição de ter o conhecimento e adquirir toda a evolução, tanto moral e espiritual. Poderia a alma numa vida única? É uma pergunta que a gente faz, né? Será que a alma, numa vida única só, desenvolver todas essas potencialidades dentro da razão, da consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade de um gênio, numa vivência só? Então a gente tem, em média, a estimativa de vida do brasileiro, né? Em média 75, 80, eles querem aumentar agora para a gente se aposentar mais tarde. Mas, enfim, tem essa característica aí, em média de 75 a 80, né? Será que nesse tempo em que a gente tem várias etapas da vida, como a infância, a adolescência, a maturidade, a idade maior, de desenvolver todas essas potencialidades, todas as virtudes, todos os conhecimentos, desenvolver todas as leis morais de Deus numa vivência só, numa encarnação? Claro que não, né? Precisamos de muito, muito, muito tempo mais para desenvolver. Se hoje nós temos o conhecimento e não conseguimos botar em prática nessa vivência, imagine o que nós já fomos e o que nós poderemos ser em várias encarnações. Então, fica muito difícil, né, de entender a evolução humana numa encarnação só. A doutrina espírita vem nos esclarecendo essas encarnações. Os espíritos vêm nos falando sobre a oportunidade de reencarnar, a oportunidade de adquirirmos isso, não seja no tempo que nós precisarmos. Uns mais cedo, outros vão demorar mais, uns conseguem botar. Jesus veio nos trazer o Evangelho dizendo, olha, é por aqui que vocês vão evoluir mais rápido. Vamos, né? Vários outros mensageiros vêm nos trazendo, nos dizendo como modificar a nossa atitude, os nossos sentimentos. Mas sabemos que não vai ser numa encarnação só. É por isso que fica difícil não
saber ou não crer, né? Eu digo a vocês que eu não creio, eu sei da reencarnação. Que crer é uma coisa que você ainda, né, está no campo do ideal, né, no campo da ideologia. Agora, você saber que você tem essa vivência, como todos nós temos, só que para nosso benefício, esquecemos das nossas encarnações passadas. Porque se a gente for lembrar de tudo e de todos que já passaram em outras encarnações, a gente não vai desenvolver o que nós temos que desenvolver na atual, né? Então, para realizar os seus fins, tem que percorrer no tempo e espaço um campo sem limite. Então, a gente compara até como um mineral bruto, né? Que para virar um diamante, ele tem que passar por várias transformações. Não achamos um diamante assim pronto, né? Ele tem que ser bem transformado para surgir, então, a peça, o valor maior dele, né? E qual é o objetivo disso tudo? Qual é o objetivo da alma, do espírito? Deus nos criou para quê? Para que a gente vem reencarnando, melhorando, progredindo? Para quê? Aí Leon Denis vem nos dizendo: a razão de ser da vida não é a felicidade terrena, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que tenhamos desenvolvido completamente e levado ao estado celeste. Aí a gente pensa assim: puxa, mas isso é uma apologia ao sofrimento, à dor? Então nós temos que sofrer, nós temos que sentir dor para conseguir a felicidade? Será que Deus não ama seus filhos, né? Como é isso, então? É porque existem os contrastes, né? Para que a gente possa saber o que é bom e o que é ruim, em todos os sentidos. E muitas vezes, se nós não sentirmos algum sofrimento, não nos levamos à reflexão maior. Percebam que quando nós estamos infelizes, sofrendo, buscamos quem? Buscamos algo acima de nós, buscamos a Deus, buscamos Jesus, buscamos ajuda. Por quê? Então a dor nos leva a raciocinar, nos leva a sensibilizar, nos leva a melhorar os nossos sentimentos, a amenizar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, buscando o socorro, a humildade, né? Então, o objetivo nosso, através das reencarnações, é elevar cada vez mais, transformando, modificando, buscando as virtudes em nós mesmos, porque, como Leon Denis diz, e os espíritos também, nós nascemos com o germe da sabedoria, o germe da bondade, está todos em nós, em nós somos espíritos, somos alma. Então, como nós vamos evoluir através de quem? Do instrumento da reencarnação, o instrumento do corpo físico, para que a gente possa evoluir, vivenciar, experimentar, crescer, amadurecer. É fácil, é só nós pegarmos a nossa vida atual e perceber como nós éramos e como nós estamos agora. Ninguém é a mesma coisa quando era criança ou adolescente. Modificamos através do tempo, até na fase adulta, modificamos os nossos conceitos, modificamos, ou de repente o que a gente achava que era errado, hoje em dia a gente já não é tanto assim errado, né? Já compreendemos mais. Então, se num período de uma vivência nós modificamos, evoluímos, imagine quantas encarnações nós não vamos evoluir cada vez mais, né?
Então está mais do que comprovado que necessitamos desse campo físico para podermos evoluir e cada vez mais socialmente também servir ao próximo, porque quanto mais o espírito é evoluído, mais ele serve ao seu próximo. Isso é uma coisa natural. Por isso que nós temos espíritos de escola nos auxiliando aqui no plano da Terra, nos auxiliando nas nossas encarnações. Então, o espírito evoluído ajuda aquele que está num caminho inferior dele, né? E nós também vamos evoluindo e ajudando aqueles que necessitam também. É natural, não existe nada, é uma lei e não existe, é uma lei de progresso e não existe ninguém determinando que você vai assim, você não. Isso é a própria consciência do espírito, da alma. E aí, ele vem falando desse progresso, ele diz assim: a lei do progresso não se aplica somente ao homem, é universal. Há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. E não é só a questão do progresso espiritual. Progresso material também. Nós temos que contribuir para o progresso material. Por isso que a ciência, né, a ciência da Terra, cada vez mais vem mostrando, Deus permite que se evolua o conhecimento para que a gente possa progredir a matéria também. E podemos perceber isso desde a célula verde, desde o embrião errante, boiando à flor das águas, a cadeia das espécies tem se desenrolando através de séries variadas entre nós. Olha como é que Leon Denis coloca, né, tão poético isso. Então nós temos em nós mesmos, no organismo do ser humano, vários seres monocelulares encontrando aqui em evolução também. Cada célula nossa é uma vida. Bactéria também. E tudo está em evolução. E nós mesmos, nós somos proporcionalmente o universo dos seres monocelulares. Assim como nós somos também seres monocelulares em relação a todo o universo. Veja que harmonia, né? Que evolução, que desenvolvimento, que criação maravilhosa, que tudo está interligado. Não existe nada. E nós fazemos parte, graças a Deus, dessa evolução, né? Então, na escala da evolução, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passando muitos graus, né? Então, é por isso que o ser humano, quando a essência, nós viramos espírito, nós temos o livre-arbítrio. A planta, o animal, eles não têm o livre-arbítrio, né? E nós temos. E isso nos dá o quê? A liberdade. O livre-arbítrio de você querer ou não querer. E tem vários níveis, né, de livre-arbítrio. Leon Denis fala assim para a gente, que na planta a inteligência dormita. No animal, a inteligência sonha. Só no homem, ela acorda. Então, veja a evolução desde o vegetal, animal, isso sem contar no reino mineral, anterior ao reino vegetal. E assim, conhecendo-se, possuindo-se, torna-se consciente. A partir daí, o progresso, de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Então, a liberdade faz com que tenhamos vontade. Então, é a vontade que vai nos mover para o crescimento, para o progresso. Porque temos a liberdade. Se temos a liberdade, temos a vontade. Só que temos também o quê? A livre escolha. Vamos escolher. Se a gente quer ir por aqui, quer ir por ali, quer demorar mais, quer não. Por isso que Jesus vem nos mostrando o Evangelho para que a gente possa
progredir mais rápido. Então, é pelo acordo, pela união da razão humana com a razão divina, que se edificam as obras preparatórias do reino de Deus, isto é, do reino da sabedoria, da justiça, da bondade, de que todo ser racional e consciente tem em si a intuição. Então, não foi nos dado o caminho, pronto, agora vocês vão, já te criei, vai todo mundo correr atrás. Não, nós não estamos sozinhos. Olha aqui, que maravilhoso. Só que a gente se esquece disso, nós não estamos sozinhos, nós estamos juntos com a razão divina. Seja através dos espíritos mais evoluídos, dos nossos protetores, dos nossos guias, seja através do fluido cósmico universal, que nos envolve e nos intui para que a gente possa progredir. Então, o mundo oculto intervém em certas épocas no desenvolvimento físico da humanidade. Não estamos sozinhos. O mundo físico da humanidade intervém no domínio intelectual e moral. Por isso é que temos sempre que estar em sintonia, em prece, como Jesus falou. Orai e vigiai. O vigiai e orai, para mim, os dois estão ligados. Para você orar, você tem que ficar vigiando, e você orando, você também está vigiando, né? Então, essa questão de mantermos uma vibração boa, com pensamentos bons, com atitudes, com sentimentos, nos faz cada vez mais nos ligarmos aos amigos espirituais, às entidades mais evoluídas, a espíritos mais evoluídos que estão à nossa frente a nos ajudar. Como nós também podemos ajudar aqueles que estão numa condição evolutiva inferior à nossa. Entendemos então, Leon Denis vem falando mais, dessa relação, né, do micro e do macro, do ser e do universo, numa proporção relativa, porque vai depender, conforme eu falei, assim como os animais unicelulares estão junto conosco no nosso organismo, que é o universo deles, nós estamos também como monocelulares numa dimensão maior do universo. Então, tudo funciona nesta relação do micro e do macro, interligados, num crescimento, numa transformação evolutiva. Gente, é muito lógico, é muito racional. Não existe nada estagnado, nem matéria, nem alma, nem espírito, ninguém está estagnado. Uma comparação que me veio quando a gente estava, né, estudando é que comparamos nós a uma semente, né? Na semente está ali inclusa, o pessoal que é de biologia vai poder até entender melhor, todas as potencialidades daquela árvore, daquele vegetal. Uma sementinha. E que, colocando num lugar favorável, ela vai o quê? Primeiro ela vai quebrando, né? Ela vai rasgando a sua parte externa. É uma luta, como nós. O que nós vamos fazer? Também vamos nos impulsionando, rasgando a nossa capa externa, todo o que nos impede, né? Principalmente o orgulho, para que a gente possa crescer. A sementinha começa com um galinho ali, né? uma folhinha, e nós também crescemos na nossa evolução. Vamos nos desenvolvendo espiritualmente como a sementinha também. Daí vai brotando as suas folhas, o seu tronco,
vai crescendo, nós também vamos adquirindo as experiências, sabedorias de todas as áreas do conhecimento, vamos crescendo, vamos ficando esteticamente, que é bonito quando ele fala, né? Leon Denis, eu achei lindo. A evolução é também, por excelência, uma lei estética. Sim. Se nós compararmos os ambientes mais escuros, mais inferiores, são o quê? São encharcados de escuridão, de coisas assim visgosas, né, conforme os espíritos nos passam. E os ambientes mais evoluídos, com flores, claro, né? Então, bacana quando ele diz que é uma questão estética. O nosso corpo físico também vai evoluindo. Lembra quando a gente era lá nos tempos primitivos? Muitos cabelos, né? Muitos pelos, não tínhamos o que nós temos hoje. As crianças, como nascem hoje, belas, você nunca viu um bebê feio, né? Então nasce com aquela pele limpa e cresce. As crianças hoje em dia são mais... Eu faço uma comparação, não tem, são lindas, né? Nascem já poderosos, né? É uma evolução, é estética. Bacana isso, né? Como tem a ver, é uma lei estética da beleza. E para viver na vida superior a que se adaptam as influências superiores, é necessário ter conhecido o sofrimento, praticado a abnegação, ter renunciado às alegrias materiais, acendido e alimentado em si a chama, a luz interior, que não se apaga nunca e cujos reflexos iluminam desde este mundo as perspectivas do além. Então, percebe, só múltiplas e penosas existências planetárias nos preparam para a vida futura. Jesus sempre nos fala isso no Evangelho, que a felicidade não está neste mundo, está nos mundos superiores, não está no planeta Terra, que aqui é um planeta de aprendizagem. E aprender dói. Conhecer também dói, dá trabalho, né? Então, no estado maior da alma, né, o que acontece quando realmente nós formos espíritos evoluídos, com conhecimento, com sabedoria, moralmente dignos, né, virtuosos, nós vamos de protetores, nós vamos de protegidos, nós vamos ser protetores de outros também. E Leon Denis, no final desse capítulo, ele vem falando assim, ó, eu vou passar para vocês. Deus conhece todas as almas que formou com o seu pensamento e seu amor. Sabe o grande partido que delas há de tirar mais tarde para a realização das suas vistas. Não nos criou à toa. Existe um motivo divino para a nossa criação, que é o amor, né? É o amor. A princípio, deixe-as percorrer vagarosamente as vias sinuosas, subir os sombrios desfiladeiros das vidas terrestres, acumular pouco a pouco em si os tesouros de paciência, de virtude, de saber, que se adquirem na escola do sofrimento. Mais tarde, enternecidas pelas chuvas e pelas rajadas da adversidade, amadurecidas pelos raios do sol divino, saem da sombra dos tempos, da obscuridade, das vidas inumeráveis, e eis que suas faculdades
desabrocham em feições. A sua inteligência revela-se em obras que são como do reflexo do gênio. Que bom saber, né? Que bom saber que nós ainda somos pequeninos, mas seremos grandes, seremos luz, né? Que bom saber, né? Da lei divina e como o Leon Denis vem ratificar a doutrina espírita, vem ratificar o Evangelho de Jesus, nos dando caminho. Se sofremos agora, vai passar. Então, esse consolo de que o sofrimento nos leva a um conhecimento maior, a um equilíbrio maior e que vai passar. E que nós vamos ser felizes eternamente. Não existe um consolo maior do que esse. E não é simplesmente por fé cega, não. É pela razão. É pelo pensamento. Que nós sabemos que seremos felizes e o sofrimento não vamos ter mais. Porque não vamos precisar mais do sofrimento para crescermos. Das adversidades das encarnações, uns com algumas diversidades, outros com outras, embora todos nós aqui temos essas adversidades na nossa encarnação. E é relativa, porque o que pode ser sofrimento para mim, para outra pessoa, tira de letra. Ou o que para outra pessoa está tirando de letra, para mim ia ser uma coisa muito forte. Então Deus nos coloca, nos dá aquela diversidade, aquela privação, de acordo com as nossas forças, de acordo com a nossa condição espiritual. Percebam essa reflexão e vamos ter certeza, como Leon Denis nos diz, que estamos cada vez mais para a frente e para o alto. Ninguém foge disso. É lei. É lei como é lei da gravidade. Se eu largar esse papel, ele vai cair. Não tem impedimento nenhum que nos faça retroagir ou ficar estacionado de jeito nenhum. A gente pode demorar mais na nossa evolução, como também crescer mais rápido, dependendo do nosso livre-arbítrio. Então, que Deus nos abençoe, Jesus nos oriente, que os amigos espirituais estejam conosco a cada momento, nos incluindo, né? Nos dando essa força para que a gente consiga realmente crescer para a frente e para o alto. Graças a Deus. Obrigada. Nosso agradecimento a Mara pelas reflexões. Boa noite, tchau, tchau. Semana que vem é estudo. Agora pronto. Ela já está 45 agora do segundo tempo. Senhora. Faz com a gente. Ei, Mara, Até que semana passada eu fiz outra. Marinha, falou Marinha.